o abandono está no centro da cena do transtorno de personalidade borderline. E o que acontece? O esquema de abandono também gera outros esquemas, né? Como de subjugação, de defectividade. Né? A pessoa se sente, já que eu fui abandonada, eu me sinto defectiva, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não valho nada. E eu volto a dizer que esse abandono não é um abandono, não necessariamente o abandono real. O papai foi embora, a mamãe foi embora, deixou o bebê ali. Mas, às vezes, o papai e a mamãe, eles estão dentro da casa, dentro de casa, e há um abandono emocional. Isso é muito importante. Porque quando você vai lá na amnese do sujeito e vê, ué, mas como é que tem esquema de abandono se de fato essa pessoa não foi abandonada? Né? Mas são pequenas cenas, porque como a gente sabe, o esquema ele não se constitui, ele não se cria por uma cena traumática unicamente, né? Podem ser várias pequenas questões do cotidiano, né, do dia a dia, que vão formando um esquema robusto. E esse esquema de abandono é um esquema muito primário, como o esquema de privação emocional. É um esquema muito elementar, muito fundamental. Então, é um dos esquemas mais difíceis de tratar. Tá bem? Então, ele pode gerar outros esquemas, como subjugação, né? Autocontrole e autodisciplina insuficientes. E, dentro do transtorno da personalidade borderline, às vezes o paciente tem os 18 esquemas. E foi por isso que o Jung elaborou o conceito de modos, porque é muito difícil de tratar os 18 esquemas. Na verdade, o que a gente lida no consultório é com os modos que essas pessoas trazem, é essa forma que essas pessoas lidam com o fato, né? Com as questões cotidianas que se repetem na vida dela. Então, uma pessoa com esquema de abandono, ela sempre acha que pode perder pessoas mais próximas. E aí elas ficam com medo de serem abandonadas, e se forem abandonadas, elas podem ficar doentes, podem perder o cuidado do outro, elas podem não conseguir. Aliás, o esquema de dependência e incompetência é um esquema muito comum, né, para quem tem abandono, porque ela acha que se o outro for embora, ela vai morrer. É por isso que muitas vezes se mantém em relações disfuncionais. Elas se mantêm em relações disfuncionais com medo da morte. Às vezes não ama nem o sujeito, já não ama mais, já não quer mais aquela relação, a relação já não é mais tão boa assim, mas ela mantém porque tem medo de morrer, né? Por falta de cuidados, porque ela parou de crescer quando faltou o amor, lá naquela infância lá, entende? Então, elas costumam ser as pessoas, quando eu digo elas, volto a dizer as pessoas, costumam se apaixonar com obsessão. Sabe aquele grupo mulheres que amam demais e que de amor não tem nada? É cisma. É cisma, gente. Volto a dizer, é cisma. Então, quais são as emoções típicas desse esquema, né? A ansiedade crônica em relação à perda das pessoas, né? Tristeza, depressão. E quando há uma perda real ou percebida, é uma raiva imensa em relação às pessoas que elas julgam amar. É por isso que a border tem aquele momento que ela exalta a figura de amor e outros momentos que ela deixa o outro lá embaixo, né? Então tem essa oscilação entre a figura de afeto, a figura que ela elege como figura de afeto. Tá bem? Então, quais são os comportamentos típicos? Um apego demasiado, né? Sou muito apegada, esse homem é meu homem, né, Yaná?
meu homem, minha amiga, essa amiga é a minha amiga, né? Um apego demasiado. Possessividade e controle, acusações de abandono, ciúmes, eu sempre falo isso em todas as aulas. Pensem aí, vocês são ciumentos? Pensem sobre isso. Ciúme não é sinal de amor, ciúme é falta de amor próprio, né? Então, quando você não se ama, quando você se sente defectivo, e é a defectividade que está nessa base aí. Eu me sinto defectiva, se ele não me quiser ou ela não me quiser, ninguém mais vai querer. Então, eu tenho medo que ele ou ela se apaixone por uma outra pessoa. E aí, como a minha autoestima é no pé, né? Eu não me amo, eu sou insegura, aí eu tenho ciúme do outro. Então, esquece essa história de que ciúme é sinal de amor, porque não é. Não é. Quando a gente ama adequadamente alguém, a gente respeita até o fato dele ir embora. Ou ela ir embora. Respeita. Ah, mas eu vou sofrer de saudade? Ok, você vai sofrer de saudade. Respeita, cara. Ô, Adriana, então, a questão do ciúme, o nível o nível de ciúme, não importa o nível de ciúme, não é correto, no caso, ter ciúme. Ter ciúme é doentio. Eu não Isso? digo correto, porque a gente não é julgador, né, Yanara? Então, a gente não Certo. está aqui falando sobre o certo ou o errado. A gente está Isso. dizendo o que é salutar e não é salutar. Certo. E aí, quando eu digo nenhum nível, é claro, presta atenção quando você me pergunta, em nenhum nível. Então, vamos pensar aqui sobre o que é amor, né? É óbvio. Se eu amo alguém, eu falo, eu quero que essa pessoa fique perto de mim. O que eu tenho que fazer para essa pessoa querer estar perto de mim? Eu tenho que ser uma pessoa interessante. Ah, eu tenho medo de perder essa pessoa? Tá, eu tenho medo de perder essa pessoa, porque afinal de contas eu amo essa pessoa. Mas eu não o amarro a mim. Eu não acho que ele me deve. A história da Zilu, por exemplo, né? Que está uma celeuma também em redes sociais. Gente, os casamentos acabam. Ah, mas eu dediquei a minha vida inteira. É claro que esse cara é um canalha também, né? Sei lá se é Camargo Luciano. Ele é um canalha também, porque ele foi desonesto. Uma coisa é você mentir para alguém. Mas eu dediquei a minha vida inteira para esse homem e esse homem arrumou outra mulher. Gente, as pessoas têm a ilusão de que relacionamento amoroso é para sempre. Não é, romanticamente falando, né? Não é. E nem tem que ser. A instituição casamento é uma sociedade. É uma sociedade que você vai topar ou não manter por tantos anos. E outra, Yanara, muito importante da gente saber, para a gente não se equivocar com borderline dentro do consultório, relacionamento bom não é relacionamento longo. Ah, mas meu casamento durou 30 anos. De repente, é uma bosta de casamento há 30 anos. Meu avô e minha avó ficaram casados por 56 anos. Quem é que perdeu nessa história? Havia felicidade ali? Às vezes o vô e a avó se estapeavam. Ah, mas casamento lindo. Então, a gente precisa entender isso. Eu, pessoalmente, quando pesquiso amor, né, quando leio sobre essa história, o ciúme não tem lugar, não. O ciúme é patológico, o ciúme é um sinal de falta de amor próprio. Porque, ok, se eu detecto a relação acabou, né? Olha, eu acho que meu marido está querendo outra pessoa. Ou eu topo, né? Eu falo, tá bem, vamos dividir aí, tá ok, né? E aí vou para o poliamor, que eu acho muito legal. Ou eu digo, não, marido, eu não aguento isso, vai você viver a tua vida com outra pessoa. Ah, mas você vai sofrer? Pode ser. Pode ser que eu sinta alguma dor durante algum tempo, mas nada que dure para sempre. Então, essa história de que o que Deus uniu, o homem não separa, é uma grande balela, né? É uma grande balela. Ah, mas eu doei a minha vida para você, mas você foi trouxa. Como é que você pega a sua vida e dá para alguém? Para de ser trouxa, né?
Você tem que doar a sua vida para si mesmo, e aí se tornar uma pessoa interessante, aí você arruma qualquer pessoa. Então, é nessa medida, Yanara, que eu digo que o ciúme é a falta de amor próprio. É quando você se despotencializa. É o que está acontecendo com a Zilu. É um ressentimento, ela disse. Ele tem uma fazenda de 30 milhões e só me deu 2 milhões. Tá bom, não? Não tá bom, não, cara. Né? Fora o resto. Se eu sair de 2 milhões com uma relação, falou: opa, 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 opa. Tá bom, tá bacana, gente. Mas Zilu é Zilu, né, Adriana? É Adriana. Mas eu digo isso, aí fica uma batalha que não é, de fato, uma batalha pelo dinheiro. É uma batalha do ressentimento. Você não podia ter me abandonado. Rapaz! Entende? Ninguém é de ninguém. Zíbia Gaspareto. Ninguém é de ninguém, gente. E compreende que a gente tem que ter o coração muito aberto para poder tratar borderline, porque se você não compreende dessa forma, você concorda com ela que o homem é dela, ou a mulher é dele, ou enfim, dela, dele, enfim, tanto faz. Que a pessoa pertence ao outro. E não é verdade. Não é verdade. Está com ciúme, procura tratamento psicológico. Vai entender as suas potencialidades, vai se tornar uma pessoa inteira, né? E se o sujeito quiser ir embora, ok, vai lá. Não, Yanara? É isso aí é isso que a gente precisa entender. Por isso que eu indico tanto a gente pesquisar sobre amor, porque a gente vai cuidar muito de border no consultório. É o que mais aparece, né? Ainda bem que eu não peguei, Adriana. Não pegou o quê? Border? Ainda não peguei nenhum. Aguarde Ainda aí, vai bem. chegar. Pela complexidade, né? Pelos 18 esquemas. Ainda bem que eu não Não, peguei. é uma delícia. Depois você pegar a primeira, nunca mais você vai querer saber de outra coisa. É uma delícia. É uma Meu delícia. Por quê? Deus. Por que é uma delícia, eu digo isso, né? Porque as questões são muito assim, a ferida é muito aberta, né? Então você sabe onde estão as coisas. É um paciente Ok. fácil de tratar depois que a gente começa a entender mais os esquemas, porque a ferida é fácil de detectar. Ok. Você sabe onde é que você vai ter que tangenciar. É Que bom. pronto ali, já está ali, sabe, Anara? É muito legal. Eu acho o paciente maravilhoso de atender. Acho Ótimo. mesmo. Ok, Não tenha obrigada. medo, não tenha medo. Então, tem uma competitividade muito grande, né? A competitividade é muito grande. Será que ela é mais bonita que eu? Ele é mais bonito que eu? E aí vem o problema da autoimagem, né? Porque a pessoa nunca consegue se sentir suficiente ou completamente boa, adequada. Então, é aquela insegurança, né? Há uma insegurança muito grande e que tem a ver com aquela instabilidade do eu, da imagem, da sua própria imagem. E quando a gente fala de imagem, não é só de imagem corporal, a imagem do quem eu sou. Quem eu sou. Né? Então, isso tudo fica muito claro. Quando eles estão na evitação, né, tem esse estilo de enfrentamento da evitação, elas se esquivam totalmente e não se relacionam. Sabe aquelas solteironas convictas? Aquelas que... Deus, ou aqueles solteirões, mas é muito mais comum mulher ser solteirona, porque o homem, como não sabe fazer nada, geralmente ele cola com alguém que faça alguma coisa para eles, né? E aí eles adoram, né? A servidora. Eu estava falando, olha eu expondo meu pai aqui, olha aí, que coisa horrorosa, expondo a família toda. Eu falo da minha neta, da minha filha, da minha mãe. Agora é a vez do meu pai. Mas essa coisa do machismo estrutural. Meu pai foi um excelente pai, de verdade, excelente marido, excelente avô, ele foi muito bom. Machista estruturalmente, né? E ele dizia assim: então a minha mãe teve 2 meninas. E aí ele não colocava a comida dele no prato, ele não colocava. E ele dizia a seguinte frase: eu tenho 3 mulheres para quê? 3 mulheres. Eu, minha irmã e minha mãe. Então, ele não fazia nada. Um super trabalhador, ele trabalhava muito, tinha várias empresas. Mas ele dizia isso: para que eu tive 3 mulheres? Essa possessividade. Então, é muito difícil um homem solteirão. Já repararam isso?
É muito difícil um solteirão na vida, porque ele precisa de uma mamãe para tomar conta dele. Eu não sei se vocês reparam em famílias, e vocês vão receber muito isso no consultório, famílias que têm menino e menina. A menina trabalha para o menino. A mamãe diz assim, vai lavar a louça que seu irmão está estudando. Quem é que não teve isso, não conhece alguém ou não passou por uma história como essa? Né? Agora a coisa está melhor, as pessoas entendem que menino pode brincar de boneca, que pode lavar a louça, mas houve um tempo, e não tem pouco tempo isso, né? Agora, geração, sei lá, qual a geração, Ricardo? Sei lá, a nossa geração é o quê? Z? Ah, não, a Z é atual, né? A nossa é o quê? A atual. A nossa Eu sou baby boomers, eu só tenho você é mais atual é millennium, né? Atual é milênio, então é geração Z, sei lá que coisa é. Mas, enfim... A gente é depois do Ricardo, Adriana, seja o que for, mas a gente não é igual ao Ricardo. Eu acho isso tão doido, né? Tão doido, mas tem essa... Mas, Márcia, você tem irmãos, Márcia? Tem meninos na sua família? Sim, um menino, era o caçula, e eu já ouvi coisas como essa, eu e minha irmã, disso. Não, vocês não vão querer que seu irmão faça, né? A gente bem que queria, né? Que fosse dividido por 3, mas muitas vezes ficou mais entre nós. Para ele, tinha uma coisa mais seletiva em termos do que cabia ao rapazinho da casa. Afinal, ele era menino. Exato, menino não cozinha, menino não lava o banheiro, menino não. Isso é da menina. E é isso que justifica a dependência do homem, sempre de uma mulher. Vocês podem perceber uma coisa? Eu não sei também se vocês já fizeram esse estudo indutivo aí, que os homens, eles geralmente, para saírem de casa, eles precisam estar se relacionando com outra mulher para pedir uma separação. As mulheres não. As mulheres, quando decidem separar, elas decidem separar, elas não precisam de ninguém. O homem, geralmente, precisa estar atrelado a uma outra mulher. Por que isso? Para que essa mulher tome conta dele, cuide dele, dê comida para ele, leve a toalha, né? Leve a cueca, porque ele parece incapaz. E a gente vê isso nas histórias da geração, acho que de 70 para cima, né, de como as mulheres sofriam porque não davam luz a homens para os seus maridos. Né? Não davam o quê? Não davam luz a meninos, a filhos homens. E vamos ter outra. Aí vem outra menina aqui, decepção. Vamos ter outro. Até vira um machinho. Até numa família que a mulher só sente orgulho enquanto dá luz a um homem. E a coisa é tão séria que não há muito tempo, né, as revistas, tipo aquelas revistas de mulher, né, ensinavam como a mulher deveria aparar a cinza do cigarro para os homens sem fazer cara feia. Qual era a receita que ela deveria fazer, né, para que ele ficasse feliz ao chegar do trabalho? Como ela deveria se vestir, como ela deveria se comportar. E, atualmente, tem uma linha antifeminista, né, que tenta resgatar esse negócio aí. Bela, recatada e do lar. Ou vocês não ouviram falar sobre isso? Não é? Plefe, plefe, plefe. Então, é essa noção que as pessoas ainda carregam no inconsciente coletivo, né? Querendo ou não, no inconsciente coletivo. E aí a menina não brinca de boneca, aí não consegue cuidar dos filhos. Quando vão ajudar, ou quando vão tratar do filho, acham que estão ajudando. Ah, meu marido me ajuda muito. Como assim ajudando, cara? É o mesmo filho, mesmo, né? Não ajuda porcaria nenhuma. É guarda compartilhada ali. Né? Então, assim, tudo isso, toda essa cultura interfere também nessa manifestação dos transtornos de personalidade. Né? Eu só fazer mais uma pergunta, Adriano, por favor.
Tem como, já que esse esquema de abandono ele é muito nuclear e não precisa ser um abandono efetivo, pode ser um abandono que se percebe assim. Como é que foge dessa situação? Porque a criança não entende que papai e mamãe têm que viver numa correria só para manter a casa. Como é que foge disso? Eu diria que atenção de qualidade. Por quê? Né? O que é o amor? Onde vai dar? Atenção é amor. Quando você dá atenção de qualidade para uma criança, isso está naquele livro que eu sempre falo, da Fredrickson, tem várias pesquisas que dizem isso. Ó, eu vou botar aqui uns livros. Eu já botei, não botei livros sobre amor? Já. Neurociência do amor, esse é Amor 2.0. Tem várias pesquisas nesse livro aqui que falam sobre o que é amor e o que é amar e o que é um amor de qualidade. Fizeram uma com as crianças e mediram o nível de ocitocina, que é um neuropeptídeo, ou seja, tem no nosso corpo todo, na saliva dos papais e das mamães, antes de serem colocados numa sala. E aí colocaram papais e mamães e as crianças na sala e mediram, depois deles terem brincado por algum tempo, o nível de ocitocina, que é esse neuropeptídeo responsável pelo vínculo, pela noção de pertencimento, né? Por esse apego. E aí perceberam que a ocitocina tinha aumentado muitíssimo depois deles estarem na sala brincando numa atenção de qualidade. O que é mais importante? Uma mãe estar com seu filho ou pai por muito tempo berrando, gritando, xingando, ou deixar o menino na creche, na escola, não sei o quê, a criança, e depois dar uma atenção verdadeiramente de qualidade para produzir ocitocina. Então, a saída, o Anderson, para a tua questão, né, em tempos de correria, né, do corre, está todo mundo no corre, é separar um tempo de atenção de qualidade. O que você sente, criança minha? O que você deseja? Como é que eu posso melhorar a minha relação amorosa com você? Falar de acordo com a idade dessa criança, obviamente. Mas dar uma atenção de qualidade, que seja por meia hora no dia. Tá bem? Então, essa seria uma alternativa. Mas acontece que as crianças, muitas vezes, são invisíveis, né? Você passa quase chutando. E quando você, na verdade, né, a gente percebe muitos pais, mas eu vou arrumar bem, eu vou isso, é para inglês ver, porque a atenção de qualidade não existe. Eu estava conversando ontem com uma menina, que não é minha paciente, né? E ela estava dizendo, eu sofro muito, e eu conto isso para todo mundo. Ela disse para mim, eu sofro muito e conto isso para todo mundo. Eu não sou compreendida. Ela tem uma vida, economicamente falando, tranquila. Ela mora em frente à praia, num casarão. Só que ela diz, eu sou a ovelha negra da família. Eu sofro de ansiedade desde que eu tinha 4 anos de idade. Meu pai e minha mãe nunca consideraram isso. Ela tem 30. Eu tinha dor de barriga quando eu ia fazer qualquer tipo de prova. Eu passava vergonha na minha sala. Eles nunca me olharam. Era como se eu fosse invisível. Eles passavam por mim, quer dizer, eu estou falando de uma vida muito organizada financeiramente, uma estrutura de família que você olha assim, Lourdes, família maravilhosa. E a criança estava sendo ali chutada. Ela falou assim, eu cresci assim, me casei, aí ela teve uma filha, né? E se separou, teve que voltar para os pais. Nunca se sentiu competente para fazer nada. Ela faz serviço social na UF, atualmente, e eles acham isso um lixo, porque é coisa de esquerdista. E eles são direitistas. Então, ele acha aquilo um lixo, e todos os dias dizem para ela o quanto ela é incompetente. Então, ela não consegue sair do lugar. Porque ela fala assim, por mais que conscientemente eu saiba que eles são equivocados e que eu sou muito competente, mas eu escuto todos os dias que eu sou um nada, que tudo que eu faço vai dar errado, que tudo... Até hoje. Então, aí, a minha irmã,
que é perfeita e que sempre correspondeu às expectativas dos meus pais, ela é super elogiada, eu sempre fui comparada a ela. Eles dizem que eu tenho inveja dela. Só que eu não sou entendida. Então, ela estava ali, o Anderson, absolutamente sem esse olhar da atenção. Ninguém nunca perguntou para ela o que está acontecendo contigo, por que você está tendo esse piripaque, o que te deixa tão aflita na escola. Né? Então, ela é esquisita, ela nunca foi olhada. Ela foi abandonada dentro da sua casa. Com papai e mamãe numa mansão em frente à praia. E com minha irmã, que era a princesa da ervilha para eles. Então, é muito difícil, né? Eu olhei para ela, eu falei, cara, eu tenho 29 anos de profissão, e me interesso pelas pessoas, eu converso com as pessoas, eu vou ao salão, eu converso com as pessoas, e me comove, porque eu sei, não por ter passado, né? Mas eu sei por ouvir, pela empatia que eu tenho, a dor que isso causa em alguém. Não é difícil? É muito difícil. Então, esse é o típico abandono com papai e mamãe numa família maravilhosa, ok? Que quando você olha assim, mas essa menina tem tudo. Ela não teve o olhar amoroso. Ela não teve. Não teve. Né? Então, aí isso pode causar um transtorno de personalidade borderline? Com certeza. Há um abandono central, sem dúvida nenhuma. Aí a defectividade, o fracasso e tudo mais, que vem a reboque disso. Né? E aí, meu doce, preste atenção. Quando a gente escuta alguém, agora, entendendo o esquema, a gente pode ir como Jack Estripador, né? Trabalhando esquema por esquema, né, Lúcia? Ó, esquema por esquema. A gente sabe onde a gente vai pegar. Não é, Anderson? O Anderson, você tem passado por essa experiência, né? A gente sabe, a gente começa a entender quais são as dores do outro, qual é a origem. Porque senão, se a gente não tem essa compreensão, a gente fala, que isso, está chorando de barriga cheia. Não, não está. Não está, o coração está vazio. A barriga pode até estar cheia, mas o coração está vazio. Né? É um vazio. E é esse sentimento de vazio, lembram que um dos critérios diagnósticos lá para borderline é um constante sentimento de vazio? É um nada profundo? É a sua origem, né? É a sua origem. A origem é essa insuficiência, é esse comparar, né? Está sempre sendo comparada, sempre sendo invalidada, né? De maneira explícita ou implícita. Ah lá, sua irmã que é boa, lá, você, ó, a sua irmã vai nascer. Aí ela falou, tem uma coisa muito engraçada que é muito comum. Ela dizia assim, meus pais queriam que a gente fizesse balé. Estudavam no melhor colégio aqui em Niterói, tá? Queriam que a gente fizesse balé. Só que eu odiava balé, eu odiava profundamente balé. Então, eles levavam a minha irmã e eu para o balé. Minha irmã ia toda na estica, com cabelo, ó, não sei o quê. Eu ia com os coques todo desamarrado, com a sapatilha caindo. Mas porque eu odiava balé. E não era escutada, né? E não era escutada. Eu falei, cara, tadinha, vem cá me dar um abraço. Eu falei para ela, não era num contexto bem assim. Eu falei, ai, meu Deus, vem aqui para o meu colo, pelo amor de Deus, como essa tua criança sofreu. E essa criança sofre porque essa criança não cresceu. Não cresceu. Ficou lá porque faltou o amor, esse amor de qualidade. Que não é o amor laissez-faire, sabe? Ah, filhinha, eu te chamo, pode fazer o que você quiser, vai lá. Não é isso, não. Amor de qualidade, falar, ô garoto, vem cá, tu não vai ali não, porque é chamar na chincha, é poder, mas dá atenção. Não é isso? Que ela não teve. Uma menina linda, totalmente perdida. Perdidaça, assim. Os olhos lacrimejando, né? Eu falei, rapaz, vamos fazer terapia, né? Eu tenho uma pessoa para te indicar, vamos. Eu não tenho dinheiro.
e meus pais não pagam terapia para mim. E eles têm dinheiro para dar com pau. Sabe assim, uma coisa aí, ela paga o quê? Os remédios porque ela tem doença celíaca. Compreende isso? É óbvio que toda essa angústia vai sair por um buraco. E ela somatizou. Então, vai para o gastro, né? E tratar dessa doença celíaca que tem um fundo emocional. Então, gasta fortuna com dinheiro para o estômago e todos os tratamentos há anos, mas não gasta em saúde mental. Isso acontece. Então, eu estou dando exemplo de um abandono ali, ó. Ah, mas como assim? Ela teve escola boa, ela foi cuidada, ela foi não sei o quê, mas teve um abandono afetivo. Teve um abandono afetivo, não teve um amor de qualidade, né? Uhum. Então, muitas vezes, essas pessoas, para criar sintonia com a perpetuação do esquema, né, escolhem parceiros instáveis, comprometidos, com alta probabilidade de abandoná-las, que foi o que aconteceu com essa menina. Ela se casou, e adivinha o que aconteceu? Ela arrumou um marido exatamente igual a essa parentalidade, que não dava a menor atenção para ela, que não a amava, né? Que abusava dela emocionalmente. Não deu certo, obviamente, ele a abandonou, e ela teve que voltar para a casa dos pais para viver esse inferno, né? Imenso que ela vive hoje. Sabe assim? Então, vários esquemas estão aqui, vários esquemas estão associados aqui, como eu disse antes. Olha, principalmente subjugação. O que é a subjugação? Essas pessoas acreditam, tipo assim, tem um tempo que ela fala, não, então eu vou fazer o que minha mãe quiser para ela me amar. Aí ela tenta. Mesmo, enfim, tendo dividido as tarefas domésticas, a mãe diz para ela assim, olha, você vai lavar todas as louças do final de semana, de todo mundo da casa. Aí ela vai e tenta lavar. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, ela se subjuga. Tá bem, mamãe, pode deixar que eu vou fazer. Aí ela, para tentar agradar, não consegue, porque as coisas começam, e isso vai criando a tal da raiva nela. Uhum. Aquela raiva, daqui a pouco ela está jogando prato. Aí os pais dizem assim, aí que revoltado, ó, não estou dizendo? Não vale nada. Entende? Não vale nada, essa menina é sempre assim. E aí é esse inferno. E aí ela me disse, Adriana, não tem um dia na minha vida que não haja uma discussão homérica dentro da minha casa. Não tem um dia. Todos os dias é isso. E agora ela tem uma filha que assiste a cenas estarrecida, assim. Aí o que a vovó está fazendo? Está pagando terapia para a filha que tem 6 anos. Vai adiantar? Não vai adiantar. Não vai adiantar. Quem tem que fazer terapia é a menina e, quiçá, a mãe dela, né? Para tentar... No sistema, não adianta só a filhinha, a neta da parada, a filha dessa moça, fazer terapia. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Tá? Então, outro esquema, como eu disse, dependência e incompetência, que está atrelado. Por quê? A pessoa acredita que se o sujeito vai embora, ela não vai conseguir outra pessoa para poder amá-la. Né? Aí eu perguntei para ela, eu falei, sabe o que você... Aí eu estou conversando, né? Eu falei, cara, foca na sua autonomia. Eu falando para ela, eu preciso desmitificar, eu estou nesse movimento de desmitificar pai e mãe bom, nem sempre as pessoas são boas. Tem pai e mãe que não serviram, não nasceram para ter filhos. Eu já fico logo indignada, né? É o caso da sua mãe e do seu pai, porque não aceitam diferenças. Mas tiveram, e foi você teve o azar de cair ali. Eu não estava no meu consultório, eu estava no... Então, eu estava ali a paisana. Você não precisa mais. E outra coisa, o que você precisa fazer? Construir uma estratégia
para a sua autonomia, sair de lá. Como, filha? É isso, foca nisso. Sair. Só que como ela tem esquema de dependência e incompetência, sabe o que ela me disse? Eu tenho medo de sair e depois ter que voltar. Eu falei, mas tu nem saiu ainda, já está engendrando uma desgraça na sua vida. Sai primeiro, pô. Sai primeiro, vamos lá, pensa aí, o que você pode fazer para poder sair dessa lama, né, jacaré? Sai lá da mansão, mesmo que você tenha que... Olha isso, olha aqui o que justifica, as pessoas falam assim, uma paciente antes, a gente estava falando assim, que o irmão dela disse, essa gente viu um mendigo, a mãe deu uma esmola para o mendigo, e ele ficou muito irritado com a mãe, porque disse assim, mas essa gente não quer trabalhar, eu tenho uma fazenda e estou querendo gente para capinar, não tem ninguém para capinar, é tudo besteirada. Gente, às vezes a situação, ninguém mora na rua porque... se está morando na rua é porque quer, ninguém mora na rua porque quer. Ninguém mora. Às vezes a condição na casa é tão insuportável que o sujeito vai para a rua, mas não é porque ele quer. Pelo amor de Deus. É porque às vezes não tem alternativa, né? Eu preferia, sinceramente, sei lá, morar numa pensão, ser faxineira da pensão. Mas eu, Adriana Santiago, empreendedora, eu ia ser faxineira da pensão, daqui a pouco eu já estava dona da pensão. Só que essa menina, ela não tem recursos subjetivos para fazer isso, ela não consegue. Por isso que o processo terapêutico, baseado em terapia do esquema e psicologia positiva, potencializa o sujeito para ele poder fazer. A gente precisa entender que aquela pessoa não tem condição. Não é fácil, vamos sair daí. Não, vamos montar uma estratégia, pensar nas possibilidades, né? Para você poder sair daí. O outro esquema que está, então, subjugação, dependência e competência, defectividade. Imagina você, numa família, o tempo inteiro sendo comparado com um irmão que é completamente diferente de você. Ou com um primo. Ou com um vizinho, ou com alguém. O outro é melhor, o outro é mais bonito. Inclusive isso, né? A mãe diz para ela assim, vamos fazer uma rinoplastia, ela não quer pagar terapia, mas ela quer que a menina fique perfeita do jeito que a boneca dela, né? Não, teu nariz não tá bom. Aí ela me falou, Adriana, eu acho meu nariz ótimo, a minha mãe é que não gosta. Olha isso, gente, é seríssimo. Olha a defectividade, essa construção da defectividade, né? Ela diz que eu tenho que botar silicone também, porque o meu peito é pequeno, meu nariz é torto. Eu me acho ótima, mas eu não consigo manter isso. Olha o problema da autoimagem, que desde criança vem sendo detonada. Detonada. Adriana. Fala, Márcia, querida. Assim, só aproveitando isso, né, uma contribuição, tem uma pessoa que eu atendo, ela tem mais de 40, e ela diz em relação à irmã, nós saíamos, minha mãe saía com a gente para comprar roupa, e eu gostava de umas coisas, às vezes iguais às da minha irmã, ou assim, e a minha mãe falava assim, não, filha, mas olha, entre o que você gosta e o que fica bom em você, vamos levar o que fica bom. Quase nunca uma das peças que eu tinha desejado era que eu podia levar. E eu ouvia muito a minha mãe e tal, queria agradar, e achava estranhíssimo o escândalo que a minha irmã fazia quando ela podia levar tudo, porque, segundo a minha mãe, ela, magrinha e bonita como era, tudo ficava bem nela. Então, se ela às vezes não podia levar uma ou duas peças, ela ainda fazia um chilique na loja, e eu ficava, tipo, vergonha alheia pela minha irmã, e ela saía de lá toda feliz, além de tudo que eu via que era para ela, e que eu estava assim, morrendo de vontade que fosse para mim, ainda tinha isso, ela chilicava e levava. Foi indo, a gente foi, hoje eu moro aqui, ela mora em outro país e tal, até hoje eu visito a minha mãe, e tem vezes que ela fala assim, filha, você não tinha outra roupinha para trazer?
Não estou achando isso bonito em você. Hoje eu faço cara de paisagem, mas eu imagino o quanto isso me levou a ser uma jovem adulta e uma pessoa que só gostava de preto e azul marinho. Olha o problema. Eu acho que deve ter a ver com isso. Aí eu falei, acho que deve ter a ver, né? Olha aí o problema da autoimagem, quer dizer, aí tem bulimia, aí tem anorexia, aí tem. Os problemas vêm daí. Por quê? A mãe instável, né? Porque provavelmente essa mãe boa, estou preocupada com você. Sabe, aí são cenas que a gente vê, né? Eu tinha uma amiga da minha filha, amiguinha com 7 anos de idade, a mãe era super complacente com a garota, era uma gritaria danada. Aí um dia eu vi uma cena, a menina botou uma roupinha e a mãe, tira isso, você está parecendo um bujão. Cara, olha essa, a mãe da border geralmente tem essa instabilidade também, sabe assim? Não dá a possibilidade de construção de um eu robusto para a pessoa. Ou seja, ora ela é bonitinha da mamãe, vem cá meu amorzinho, vem cá não sei o quê, ora ela é o bujão. Né? São essas ofensas que vão formando ali o esquema de defectividade. Sabe? A menina cresceu, tem a idade da minha filha, 23 anos. Tem todos os problemas de transtornos alimentares, problemas com apego, já tentou suicídio. Né? Por conta dessa instabilidade, dessa crueldade, eu diria, crueldade materna, viu? Vamos acabar com a noção de que toda mãe é boa. Mãe é mãe. Gente, mãe é mãe. Pode ser boa, pode ser má. Tá? Pode ser criança. Tem um monte de mãe criança, mãe infantilizada, mãe que não cresceu. Se não cresceu, não tem como cuidar de uma criança, não é verdade? Então, a gente vê isso aí, a 3x4. É por isso que a gente tem que fazer aquela coisa da orientação dos pais, viu? Então, o que a gente precisa aqui, né? Hoje eu quero terminar essa coisa do abandono, que é o principal, para a gente entrar nos modos, no border, tá? Bom, fazer o paciente entender que nem sempre quem ama vai deixá-lo, vai abandoná-lo, e se for, às vezes, é um livramento. Né? Né? Às vezes é um livramento. Qual o problema, né? Você ama o próximo. Então, tudo tem que estar. Então, esse conservadorismo, não. Olha, tem uma frase que muita gente falava, que é assim: ruim com ele, pior sem ele. Quem é a mulher? Quem é a mulher que nunca escutou essa frase aqui? Ruim com ele, pior sem ele. Quem foi que disse? Berenice. Né? A mulher precisa tanto de um homem quanto um orangotango de uma motocicleta. A gente só precisa estar com as pessoas porque a gente ama as pessoas. Né? A relação tem que ser boa. Não pode ser uma relação de dependência, porque isso tem a ver com abandono. E a gente tem que estar preparado para isso quando a gente recebe alguém no consultório. Ter essa, sabe, uma abertura, né? Para entender isso. Às vezes, a melhor saída para um casamento é a separação. Né? Então, ajudar o paciente, outra estratégia, ajudar o paciente a ter uma visão mais realista em relação à estabilidade do tratamento. Já falei para vocês que a relação terapêutica é fundamental. Então, a gente precisa ser o que aquela parentalidade não foi. Ser estável, inclusive com horário, com dias de atendimento. Olha, meu amor, você pode contar comigo. Eu vou te atender toda quarta-feira, 14 horas. E sempre cumprir isso. Evitar atrasar, evitar... Sabe? É fundamental que isso aconteça. Estabilidade na relação terapêutica. Não fazer como a parentalidade fez. Não repetir isso. Porque ela já está ativada. Você não precisa ativar mais nada. Tá? E aí, tratar esse esquema do abandono central, por quê? Quando a gente trata
o esquema central, por isso que é importante a gente entender qual é o esquema que gera outros esquemas, a gente acaba tratando a subjugação, a dependência, a defectividade, sabe? Porque a pessoa começa a se sentir... Como o nosso objetivo é tornar o sujeito um adulto saudável, ele se sente mais completo, mais capaz de lidar com os seus modos disfuncionais. Tá bem? Então, é um trabalho, é trabalho árduo mesmo, sabe? É muita coisa, tem que ter muita paciência. Por isso que em terapia do esquema, a gente não tem como definir o tempo, porque não depende nem de você e nem de Deus, depende do paciente. E fazer essa reparentalização, acho que a gente já teve aula disso aqui, é fundamental para o transtorno de personalidade borderline. Essa reparação parental limitada. É ser para o paciente o que ele não teve na sua infância. Alguém que possa potencializá-lo. Volto a dizer da importância da psicologia positiva nessa compreensão, porque é a psicologia positiva que nos dá literatura, instrumentos, pesquisas para trabalhar essa potencialização. É nessa medida que eu digo que não há saída. Quer dizer, não há saída, deve haver, mas na minha opinião, a terapia do esquema e a psicologia positiva, elas são complementares. Complementares. Por isso. Porque a psicologia positiva, ela tem essa dedicação, né? Ela se dedica a potencialização, ao florescimento do indivíduo, a trabalhar esse eu que é despotencializado. Né? Aí algumas pessoas falam assim, não sei se vocês já ouviram, que são frases recorrentes. Isso é muito egóico. Qual é o problema de ser muito egóico? Gente, me explica. O eu foi despotencializado o tempo inteiro. Não fala isso não, porque não aceita elogio. Gente, aceite. Elogio é igual presente. Senão você fica com cara de caneca, né? Com elogio na mão. Ô, Márcia, você tá linda. Eu? Aí você fala, você tá linda. Aí você devolve o elogio. A pessoa não sabe nem o que fazer com aquilo. Então, primeira dica, aceita e agradece. O que a gente faz aqui no tratamento do borderline? A gente ajuda o sujeito a se potencializar, a entender quais são as suas qualidades humanas, porque essas qualidades foram embaçadas com uma parentalidade tóxica. Mas mesmo. Foi uma mãe ruim, um pai ruim. E daí? Que é o quê? Ser canonizado? Devia ter sido bom. Mas foi ruim. Não, mas é a mãe. Mãe é o cacete. Mãe é mãe má. Mãe é mãe boa. Mãe é mãe... Entende? E aí, colocar a raiva no lugar certo é fundamental. Isso significa o quê? Que ela vai lá brigar com a mãe que foi ruim? Claro que não. É entender, perdoar. Aí eu volto com a questão do perdão. Perdoar essa mãe que foi má, porque ela provavelmente também não aprendeu a amar. Também teve uma mãe má. Aí você vai ali, na árvore genealógica e você vai ver a origem da maldade. Para além do bem e do mal. Nietzsche. Não é, gente? Então é isso hoje.